Então, galera, estamos começando nossa segunda parte sobre a aula de Idade Média Oriental. Então, primeiro eu coloquei esse mapa, meus queridos, porque é muito importante nós localizarmos territórios, povos e religiões. Então, o islamismo, essa religião que vamos estudar hoje, ela vai nascer ali, ó, no canto direito do mapa, na Arábia Saudita, né? Onde hoje é a Arábia Saudita, mas como nós vamos ver o mapinha já já, a Península Arábica. E após a morte do profeta Maomé, o Islã ele vai se expandir para todo o Oriente Médio, para o norte da África, onde ali está Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, e na Europa vai chegar pela Península Ibérica. Portanto, galera, mais uma península para nós sabermos, agora a Península Arábica. Antes disso, apenas três conceitos diferentes para vocês não se confundirem: o que é árabe, o que é islamismo e o que é muçulmano. Árabe é o povo que vive na região, especialmente do Oriente Médio, com duas exceções: o Estado de Israel, que é um estado de maioria judaica, então os judeus vivem ali, e o Estado do Irã, de maioria persa. Tirando esses dois países, a maioria são árabes que vivem nessa região. Árabe é um povo. Islamismo ou Islã é uma religião monoteísta. E muçulmano é aquela pessoa que segue o Islã, que tem o islamismo como a sua religião, um adepto. Beleza, galera? E vamos comentar mais sobre a cidade de Meca e Medina. Então essa civilização islâmica ela vai surgir na Península Arábica. Mas qual que é a situação da região antes do islamismo surgir? Então você não tinha um poder centralizado, ou seja, não havia um rei ou imperador que governasse todas aquelas cidades ou tribos. Não, havia uma descentralização política. E você tinha diversas tribos então independentes e também politeístas. Algumas tribos urbanas, como as principais Meca e Atrebe, e também tribos de beduínos que são os nômades do deserto. Mas a principal, para vocês guardarem o nome, é a tribo ou a cidade de Meca. Meca, um centro de peregrinação religiosa. Por quê? Por conta de um templo que tem uma imagem na apostila de vocês, e a gente vai ver já já, chamado de Caaba, a pedra negra ou a pedra quadrada. Segundo a tradição pré-islâmica, essa pedra tinha o poder de sugar todos os pecados dos homens. Por isso que vai ser um local de peregrinação, de culto para os árabes desde muito tempo atrás, antes do islamismo. E guardem, galera, é o único elemento que vai ser preservado quando Maomé fundar o islamismo. A Kaaba, então, é esse templo anterior ao Islã, mas que permanece com o Islã. Porque não se tem certeza porque Maomé preservou a Caaba, mas por ficar numa cidade muito importante como a cidade de Meca e haver essa tradição, possivelmente foi por isso que ele preservou. Mas também porque Meca era um centro comercial. Como você tem milhares e milhares de pessoas por dia peregrinando até lá, é natural que os comerciantes acabam ganhando muito dinheiro com isso. Então, meus queridos, essa que é a região do tal do Oriente, em que na época das navegações, lembrem que os portugueses e espanhóis queriam chegar especificamente na Índia, mas quando começaram as cruzadas, que a gente vai ver essa semana ainda, o Oriente é essa região que os europeus estão conhecendo e é uma região com um comércio muito ativo. Guardem isso para a nossa próxima aula. Então, o profeta do Islã vai ser um cara chamado Maomé. Existem duas visões, a visão religiosa e a visão histórica. Segundo a visão religiosa, Maomé, quando tinha aproximadamente 40 anos de idade, por volta do ano 610, ele recebeu a visita do arcanjo Gabriel, o mesmo que apareceu para Maria. E o anjo Gabriel vem revelar para o Maomé o que cristãos e judeus já sabiam. O que é? A ideia do monoteísmo, que não existiam cerca de 300
65 deuses, como era o mundo árabe até então. Não, que existia um único Deus chamado Alá, e Maomé seria o último profeta, a última pessoa que ia revelar para os povos que ainda não conheciam o islamismo. E aí cuidado com algumas coisas, galera. Alá não é um Deus diferente para o cristão ou para o judeu. Alá é o mesmo Deus. Alá significa Deus em árabe, assim como God significa Deus em inglês. Então é apenas uma palavra diferente porque vem de uma língua diferente. E o Maomé não é o único profeta, é o último, é o 35º profeta. Por exemplo, para os muçulmanos, Moisés é um profeta importante, Jesus é um profeta importante, só que Maomé, por ser o último profeta, ele é o mais importante. E é ele que vai ter a missão de revelar, espalhar a ideia do islamismo para toda a Península Arábica. Beleza, galera? Visão histórica. Maomé era um mercador. O mercador é um comerciante ambulante. Maomé conheceu outras regiões, como o Império Bizantino, como a região da Palestina. Teve contato com cristãos e judeus que já conheciam o monoteísmo. Possivelmente esse contato com povos de religiões e culturas diferentes faz o Maomé abrir a sua cabeça e querer agora colocar uma nova religião na Península Arábica. Beleza? Então aqui está a Caaba, no interior desse grande quadrado aí no meio da praça, galera. É ali que está a Pedra Negra. Possivelmente foi um meteorito que caiu na região há milhões de anos atrás. Mas isso também não temos certeza. O que vai acontecer? Por volta de 610, o Maomé começa a divulgar então a ideia do monoteísmo na região. Porém, muitos sacerdotes e comerciantes não aceitam essa ideia do Maomé, começam a ameaçar o Maomé e ele corria um sério risco de vida nessa época. Até que no ano 622 ele vai fugir de Meca para uma outra cidade chamada Iatreb. Iatreb vai mudar de nome após isso com o nome de Medina. O que significa Medina em árabe? A cidade do profeta. Portanto, galera, Iatreb e Medina são o mesmo lugar. E esse episódio, a fuga do Maomé, é a chamada Hégira. A Hégira é o ano 1 do calendário muçulmano. Percebam que é diferente do nosso. Não é o início, não é o nascimento de Maomé que marca o calendário deles, mas é esse episódio chamado Hégira. Maomé falava muito em seus textos, em seus discursos, sobre a palavra jihad. Jihad seria algo como um esforço em nome da fé. Se fosse necessário, por meio de um discurso, você converter um povo, você faria um discurso. Se fosse necessário a guerra para você converter um povo, você faria a guerra. Mas cuidado, não generalizem o termo jihad como guerra santa, como essa ideia hoje em dia como todo muçulmano é terrorista, ou que muitos grupos terroristas como o Estado Islâmico usam a jihad apenas com o termo guerra santa. Não, você está sempre se esforçando para ser um muçulmano melhor e você levar essas ideias para outros povos e dependendo como esse povo reagir, você utiliza o discurso ou até mesmo a violência. Então Maomé queria combater a idolatria primeiro de Meca, depois de outras regiões. O que seria a idolatria? Você adorar outras entidades a não ser o único Deus, a não ser Alá. Então Maomé está impondo a ideia do monoteísmo. Segundo a tradição muçulmana, quando o anjo Gabriel apareceu para Maomé, ele começou a recitar para o Maomé uma série de frases, de regras, e o Maomé ia anotando tudo no seu caderno. É aí que vai surgir o Alcorão ou o Corão, que em árabe significa a recitação ou a revelação. No ano 630, Maomé, com um exército maior, volta para Meca e conquista Meca. E agora Maomé vai dar início a um estado teocrático. O que significa um estado teocrático? Cracia, poder.
Teodeus, um poder que vem de Deus, no sentido que Maomé é o profeta, é o último profeta escolhido por Alá, mas também é quando política e religião se misturam, gente. E essa é uma herança. Até hoje em dia, o Oriente Médio, ele tem um predomínio de governos que misturam a religião no seu governo, ou seja, diferentemente do Brasil, que é um estado laico, teoricamente, né? Lá no mundo árabe, no Oriente Médio, você não tem estados laicos, há uma mistura de política e religião, e isso vem desde o século VII. E aí, galera, 2 anos depois, o Maomé morre e o Islã vai ser dividido em 2 grupos principais. São os únicos grupos? Não, há dezenas desses grupos lá, mas os mais importantes são esses. O grupo dos xiitas, que vão afirmar que o sucessor do Maomé deveria ser alguém ligado à sua família, alguém do seu sangue, como seu primo Ali. Tanto que xiita significa os partidários de Ali. Esse grupo ele corresponde a cerca de 10% do mundo árabe. Já os sunitas vão falar que não. Vão falar que o sucessor do Maomé, o tal do califa em árabe é sucessor, ele deveria ser eleito por uma pessoa que tivesse as mesmas virtudes do profeta. E essa pessoa não seria necessariamente ligada à família de Maomé. Tanto da onde que vem o nome sunitas é porque essas pessoas liam um outro livro chamado Suna, que é mais uma espécie de biografia do Maomé, que mostra as suas virtudes. Os sunitas são a ampla maioria hoje lá, cerca de 90%. E aí, após a morte do Maomé, como a gente vai ver em mapa, o Islã vai se expandir para o Oriente, mas o principal para a gente é o Ocidente, conforme nós já vimos, norte da África e Península Ibérica. E especialmente chegando na Europa, na época da Idade Média, os árabes vão contribuir muito culturalmente por meio de sua filosofia, muito influenciada pela filosofia grega, como Cadu, lembrem de Alexandre o Grande, que leva a cultura grega para o Oriente, levou para essa região por meio da matemática, por meio da química, por meio da medicina. Guardem isso, que nas aulas de Idade Média vão ser bem importantes. A presença árabe na Europa vai ajudar até os europeus a se livrarem da famosa peste negra. E aqui, gente, o mapa que mostra a expansão do Islã, tanto para o Oriente como para o Ocidente. Mas para o Oriente não aparece muito em prova. É mais a expansão do Islã para o Ocidente que é melhor vocês lembrarem. Então, norte da África e Península Ibérica. E para a gente acabar, galera, quais são os 5 pilares do Islão? A profissão de fé significa o quê? Acreditar que Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta. 5 vezes ao dia você orar com o seu rosto voltado para a cidade de Meca. O zakat seria, alguns falam que é uma espécie de caridade, outros solidariedade com os mais necessitados. Ou seja, se você tiver condições financeiras, você deve sim ajudar os mais necessitados. Jejuar no mês do Ramadã. O mês do Ramadã não é um mês fixo, tá, galera? Mas ele seria parecido, próximo entre o nosso final de outubro e boa parte do mês de novembro. O jejuar significa o quê? Não é ficar o mês inteiro sem comer nada, mas do nascer do sol ao pôr do sol, nesse período o muçulmano não deve se alimentar de nada e nem praticar relações sexuais. E por que o mês Ramadã? É o mês da famosa Hégira, quando Maomé foge de Meca para Medina. E por último, se você tiver condições financeiras e de saúde, pelo menos uma vez na sua vida, você peregrinar até a cidade de Meca, porque é onde o profeta nasceu, mas é onde está também o templo da Kaaba. E é isso, meus queridos. Abraço.